Esta simpática senhora é a Dona Francisca. No final dos anos 70, ela decidiu montar um quiosque na praia em que costumava passar as férias com a família. O pequeno comércio recebeu o mesmo nome da praia que tanto gostavam de frequentar: Esperança. Com o tempo, o quiosque se transformou num ponto de encontro querido pelas famílias da região. Os quitutes da Dona Francisca ficaram famosos. As pessoas se concentravam ao redor do Esperança e a areia da praia tinha espaço para todos. Conforme os anos passavam, a praia, antes considerada tranquila, foi mudando e se urbanizando rapidamente. As casas foram substituídas por prédios e estruturas que avançavam cada vez mais em direção à praia. O quiosque da Dona Francisca começou a perder espaço. Na década de 90, ela decidiu se aposentar e passou o comando do quiosque ao seu filho Marcelo. Mas o tradicional quiosque Esperança já não era mais o mesmo. As ondas do mar com frequência avançavam na sua estrutura, causando prejuízos e preocupação. A praia também não era mais a mesma. A faixa de areia diminuiu e, com ela, o número de frequentadores, trazendo grande apreensão para toda a família. Afinal, o que aconteceu com o quiosque Esperança? Podemos dizer que a família de Dona Francisca foi inserida no contexto da vulnerabilidade costeira. Vulnerabilidade pode ser definida como a susceptibilidade de um indivíduo ou grupo de pessoas de sofrerem algum dano de origem natural que pode ser agravado pela ação do homem. Riscos costeiros. As áreas litorâneas podem ser vulneráveis a diversos perigos, como erosão, inundação, maior frequência de eventos naturais extremos, aumento do nível do mar e diminuição da disponibilidade de sedimentos. Quais as causas da vulnerabilidade costeira? As origens mais antigas para entender este tipo de problema remontam à própria formação da Terra e às transformações constantes do planeta. Se voltarmos 500 milhões de anos no tempo, notaremos que o planeta Terra passou por alterações de grande escala, como as mudanças geradas pela dinâmica das placas tectônicas, fazendo com que a dança dos continentes refletisse também nas mudanças do clima demarcados pelos períodos glaciais e interglaciais. Ou seja, alterações climáticas estão presentes no planeta desde sempre. A questão é: qual a influência do homem nesse cenário de vulnerabilidade costeira? A grande maioria da comunidade científica internacional entende que a atividade humana é um fator determinante para as mudanças no clima vivenciadas no planeta hoje. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas IPCC da ONU, a temperatura do planeta poderá aumentar neste século em até 6 graus Celsius, devido principalmente às altas taxas de emissão de gases de efeito estufa. Esses gases, como o CO2, são, na sua maioria, oriundos da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento. O resultado dessa temperatura maior será o derretimento de geleiras e uma elevação em até 82 centímetros do nível médio do mar. Em 2050, a elevação média dos oceanos em apenas 20 centímetros pode ocasionar perdas econômicas de até 1,2 bilhão de dólares para as 22 maiores cidades costeiras latino-americanas. Já na costa brasileira, os modelos prevêem a elevação da temperatura entre 1 grau e 6 graus Celsius até 2100. Este aumento deverá afetar o regime pluvial das regiões central, norte e nordeste do país, diminuindo a ocorrência de chuvas e provocando estiagens. Nas regiões sul e sudeste, por outro lado, haverá um aumento de chuva, com probabilidade crescente de eventos extremos, como ondas gigantes, inundações e ciclones. A elevação no nível dos oceanos atinge gravemente as regiões litorâneas.
atingindo os ecossistemas e a população que vive nestas áreas. Estima-se que 40% da costa brasileira já apresenta graves problemas de erosão. Ainda que as mudanças no clima sejam uma realidade, a principal causa desse fenômeno é a intervenção do homem nos processos costeiros. Com os tradicionais padrões de urbanização da orla, tentamos fixar uma área que não é fixável. E com isso, alteramos o fluxo natural de sedimentos, ocupando a faixa de resposta dinâmica das praias às tempestades. As consequências desta interrupção são graves: redução na largura da praia, perda e desequilíbrio de habitats como praias, dunas, manguezais e florestas, aumento de inundações, salinização de aquíferos e rios, perda ou desvalorização de propriedades públicas e privadas, perda do potencial paisagístico e turístico das praias, gastos astronômicos com a recuperação e reconstrução da orla marítima. Esta realidade preocupante e de urgência coloca em perigo um sistema complexo e de alto valor ambiental e econômico. Quais as iniciativas do Brasil diante deste cenário? Desde 1988, o Brasil dispõe de um Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, PNGC, com destaque para seus instrumentos e projetos de gestão, como, por exemplo, o Projeto Orla, o Zoneamento Ecológico e Econômico Costeiro, dentre outros. Em 2008, o governo federal desenvolveu o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, PNMC, com o objetivo principal de reduzir a participação do Brasil na emissão de gases do efeito estufa. Em 2016, foi lançado o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, PNA, visando realizar uma gestão do risco associada a esse fenômeno. Em 2017, o governo brasileiro apresentou o Guia de Diretrizes de Prevenção e Proteção à Erosão Costeira, dedicado especificamente ao problema da erosão na linha de costa. Em 2018, o Ministério do Meio Ambiente começa a implementar o Programa Nacional para a Conservação da Linha de Costa, PROCOSTA. Este programa busca, através dos conhecimentos existentes sobre a zona costeira brasileira, traçar cenários futuros que permitam reduzir a vulnerabilidade e riscos. Assim, o PROCOSTA dá um passo importante no planejamento nacional de longo prazo do gerenciamento costeiro e na adequação nos usos da zona costeira brasileira diante das mudanças do clima previstas. O PROCOSTA faz parte do compromisso voluntário assumido pelo Brasil com a ONU, diante da diretriz de combate às alterações climáticas. Infelizmente, depois de quase 40 anos, o quiosque da Dona Francisca não resistiu às transformações da Praia Esperança e fechou as portas. Mas o sonho da família continua vivo. Sua neta Mariana decidiu abrir o seu próprio quiosque. O primeiro passo foi escolher uma região com planejamento urbanístico e costeiro eficiente, com uma zona não edificável bem definida para a proteção das áreas de maior transporte de sedimentos, fluxo vital ao equilíbrio das zonas costeiras. A nova praia escolhida está alinhada às tendências de risco e vulnerabilidade identificadas pelo PROCOSTA. E assim renasce o quiosque Esperança, inserido num projeto costeiro responsável, onde as gerações futuras poderão conviver em equilíbrio com as transformações constantes do meio ambiente.